Saúdo você com a paz de Cristo, que a mesa habite nos corações, não sou hoje, mas eternamente, amém? Bom, irmãos, eu trago algo de grande alegria para todos nós, né? Quero falar para vocês que Deus revelou que o decreto dominical saiu no dia 28 de janeiro de 2025. Apenas nós não entendíamos por causa do popular. Sempre, irmãos, o desapontamento acontece por causa da crença popular. Ou seja, nós estávamos esperando o decreto dominical pelos Estados Unidos. Mas o decreto dominical saiu por outra parte. E eu vou mostrar para vocês aqui por onde o Senhor revelou que saiu o decreto dominical. O Senhor revelou que o decreto dominical, ele saiu pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele revelou que a contagem de Daniel 12 não começa quando sai o decreto dominical nos Estados Unidos, mas sim quando sai o decreto dominical pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu vou provar para vocês hoje aqui nesse vídeo que realmente é verdade, que a contagem de Daniel 12 começa quando saiu o decreto dominical pela igreja. Vamos lá, eu vou ler agora em Daniel, capítulo 11, e o verso 31. Diz assim, Daniel capítulo 11, verso 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então, irmãos, aqui fala, deles sairão força que profanarão o santuário. Irmãos, quem tem a doutrina do santuário? É os Estados Unidos? Não. Aí continua o verso. Tirarão o santuário e tirarão o contínuo, pondo a abominação desoladora. O contínuo é o santo sábado. Quem tem o santo sábado é os Estados Unidos? Também não, é a igreja adventista. Então, a igreja adventista vai fazer isso. Ela vai fazer o quê? Ela vai mexer no santuário e tirar o contínuo. Ou seja, quando ela tirar o contínuo, ela mexeu no santuário. Porque a doutrina do sábado, ela é ligada ao santuário, né? Então, eles vão tirar o sábado e pôr a abominação desoladora. E sabe como isso aconteceu, irmãos? O Senhor revelou que isso aconteceu agora, no dia 28 de janeiro desse ano, pela agenda 25 da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pelo Freedom 25 da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Freedom 25 entrou em prática agora, no dia 28 de janeiro. E agora começou a contagem, né, dos 1.290 dias de Daniel. Ou seja, irmãos, o decreto saiu, nós apenas não tínhamos percebido por causa da nossa crença popular. Então, o que vai acontecer agora na Igreja Adventista? Vai acontecer coisas terríveis. Vai começar, eu já fui lá no projeto da igreja, né? Para esse ano de 2025, que vai começar agora os projetos. É coisas terríveis, é um falso avivamento, é aquela coisa, é uma coisa que você vai acompanhar nosso canal. De agora em diante, nós vamos postar para você o que vai acontecer. Nós vamos mostrar para você os projetos da igreja para a agenda 2025, agora que vai iniciar a partir desse ano. Então, irmãos, essa é a revelação que eu queria declarar para vocês. E só para vocês compreenderem que nós não estamos com hipocrisia. Porque ontem mesmo eu coloquei um vídeo falando que o decreto não tinha saído e que a contagem de Daniel não tinha começado. Mas o Senhor revelou que o decreto saiu e que a contagem começou. Então, irmãos, a revelação foi correta. Ou seja, o que aconteceu foi isso aqui. O Senhor tinha revelado para mim que no dia 29 de 11 ia ser a confirmação desse ministério. Então, eu juntei com Daniel 12, né? Que 30 dias antes teria saído o decreto dominical. E eu pensei que isso tinha sido errado da minha parte. Mas, na verdade, não foi. Na verdade, está correta a interpretação. E, realmente, o decreto saiu. Então, irmãos, quero falar para vocês também que estou muito feliz também com nossos irmãos que estão com esse ministério. Por mais que nós pensemos que a profecia não tinha se cumprido da forma que nós entendíamos, mas nossos irmãos continuaram firmes, não saíram, eles foram provados e foram vitoriosos, né? Então, que Deus abençoe nossos irmãos, e eles estão preparados para começar essa obra, né? Para que Deus derrame o poder sobre eles, para que a obra comece com o poder do alto, né? Então, eu quero falar para os irmãos que foi essa revelação que o Senhor me deu, né? Que realmente o decreto saiu, né? E apenas nós procuremos o decreto no lugar errado, né? Passei o dia todo examinando decreto nos Estados Unidos
e não houve, né? Na verdade, o decreto tinha saído na igreja adventista. E eu quero falar para vocês, como eu lembrei de um sonho que o Senhor me deu há alguns dias, né? Que eu já até relatei esse sonho aqui no canal, e vou relembrar para os irmãos um pouco desse sonho, né? Eu sonhei que eu estava numa sala da igreja adventista, estava ouvindo a pregação de um certo pastor, e de repente as pessoas dizem, olha, vai entrar algo nessa sala, né? E ali as pessoas, aquelas portas se fecharam, e nós ficamos aguardando o que ia entrar. Enquanto nós aguardávamos, eu subi no teto da igreja, né? E fiquei de lá observando o que ia entrar. Nisso entra um boi como um louco, como aqueles boi de rodeio, pulando, feito louco, né? E esse boi, ele tem uma capa sobre as suas costas, né? Uma capa azul, um manto azul. E ele pulava feito louco. E as pessoas que estavam dentro da sala ficaram desesperados, querendo subir pelas colunas para ir para onde eu estava, lá no teto, né? Então eu compreendi que isso era o decreto dominical que eu cheguei na igreja adventista. Mas eu não sabia como. Eu pensava que era nos Estados Unidos, que esse era o decreto dominical, e a igreja adventista apenas a obedecer. Mas aí Deus estava revelando que o decreto vinha para a igreja adventista. Então, a partir de 2025 vai começar, irmãos, a agenda 25 da igreja adventista, a prática do domingo mesmo como um louco, né? É coisas terríveis. E você continue acompanhando esse canal, que nós vamos postar para vocês cada coisa que for acontecendo, nós vamos mostrar para vocês, porque o Senhor revelou que vai ter muitas coisas para nos mostrar, né? E eu tive um sonho, né, agora esses dias, né? No dia 28 de janeiro eu tive um sonho. O dia que eu estava esperando o decreto dominical pelos Estados Unidos. Eu tive um sonho que eu ganhava uma sandália da igreja adventista sétimo dia. Só que essa sandália era muito branca, bem branquinha, assim, da cor de chocolate branco, né? E eu perguntava para essa pessoa que representava a igreja adventista se aquela sandália era comestível. E ela dizia que era comestível. E eu começava a comer aquela sandália, né? Começava a comer. Mas aquela sandália era tão gostosa, eu comia. E no final daquela sandália, quando eu estava ali terminando de comer ela, eu vi duas bolinhas azuis brilhosas, né? Igual a cor do decreto dominical que sempre eu sonho, né? Então eu ficava olhando para aquelas bolinhas e, né, o sonho terminava, né? Então eu entendi o que é essa sandália branca, né? Que uma pessoa que representa a igreja adventista me dá, né? É a bandeira branca, ou seja, a liberdade religiosa da igreja adventista é a bandeira branca que eles dizem, né? Mas dentro dessa bandeira branca está ali o decreto dominical, né? Então é o seguinte, então nós vamos ter que estraçalhar ela, comer ela. O que significa comer? É pregar sobre essa questão, desmascarar, né? Nós vamos estraçalhar ela todinha e lá dentro está o decreto dominical. Então, irmãos, está bem claro, o decreto dominical saiu no dia 28 de janeiro de 2025, mas não pelos Estados Unidos, mas pela igreja adventista, e aí começou a contar de Daniel 12, como a Bíblia nos declara, né? Então, que Deus nos abençoe, né? Pedir perdão a Deus, né, por ter achado que tinha interpretado errado a profecia, por ter feito vídeos em que não tinha se cumprido, né, pedir perdão a Deus, né. E também eu quero falar aqui sobre nossos irmãos, né, que continuaram com esse ministério, mesmo depois do desapontamento, eles não se abalaram, continuaram firmes. Isso demonstra que eles estão realmente crendo no ministério, né, eles foram provados, né, mas eles ali permaneceram fiéis. Então, irmãos, eu quero deixar bem claro que eu não estou falando que não vai ser decreto dominical nos Estados Unidos. Eu estou falando que o decreto da contagem de Daniel 12 começa pelo decreto da igreja adventista do sétimo dia. Ou seja, eu quero explicar para vocês o que é o decreto dominical. Quando saiu o decreto no dia 2 de junho de 2020, o Senhor revelou que ele era o decreto dominical. Mas ele revelou que ia ficar visível no mês 10, que é agora. Em janeiro ficou visível para todo mundo ver que aquela falsa liberdade religiosa, aquela mesminha, que Trupa ensinou no dia 2 de junho de 2020, ela ficou visível para todo mundo ver agora, que é o decreto dominical. Então, isso é o decreto dominical. O que vocês vão ver agora, irmãos, é só o domingo sendo posto em prática, tá? Tanto nos Estados Unidos, como na igreja adventista, né? A agenda 25 sendo posta em prática, lá está o domingo, lá dentro. Esse é o decreto dominical. O decreto dominical saiu dentro de 2020. Lá naquele decreto do dia 2 de junho. Mas agora, em 2025, ele ficou visível no mês 10,
que é no mês de janeiro, ficou visível para todo mundo ver, né? E começou a contar de Daniel 12, porque pela Igreja Adventista entrou a prática do projeto 2025 na Igreja Adventista. Então é isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando aqui que o decreto não é pelos Estados Unidos, não, é pelos Estados Unidos. Já começou em 2020 e agora, com a entrada de Donald Trump, com a entrada da Agenda 2025, agora o decreto ficou bem visível para todo mundo ver. Esse é o decreto dominical, é a falsa liberdade religiosa, é a Agenda 2025. Então é isso que nós queremos explicar para os irmãos. Então aí, irmãos, você está entendendo o projeto 2025 da extrema-direita Donald Trump dos Estados Unidos, o mesmo que colocou o decreto dominical no dia 2 de junho de 2020, agora está com esse projeto 2025, que é a Agenda 2025, e a igreja está com o Freedom 25, que é a Agenda 2025, tanto o Estado, que é Donald Trump, tanto o país, Estados Unidos, que é o Donald Trump, está com essa falsa liberdade religiosa, que é o projeto 2025, como também a igreja adventista está com essa falsa liberdade religiosa, que é o Freedom 25, a falsa liberdade religiosa. Então, o decreto já está nos Estados Unidos. Você vai ver se agora em diante, como você já está vendo leis por cima de leis, mas como? Não como esperais, mas sim como está acontecendo. É lei de colocar os 10 mandamentos nas escolas. É lei obrigando a colocar a Bíblia em tal lugar, assim, assim. É lei disso, lei daquilo. É lei de descanso para cá, lei de descanso dominical para cá. Você está entendendo? Então, é dessa forma. O decreto dominical já está nos Estados Unidos desde o dia 2 de junho de 2020. E agora começou a contagem regressiva de Daniel 12, no dia 28 de janeiro de 2025, como Deus revelou. Porque a Igreja Adventista promovendo a mesma agenda de Donald Trump, que é a mesma agenda 2025, então, ou seja, faz o quê? Tira o santuário, porque o domingo para ser celebrado, o domingo para ser, abastece de trabalhar no domingo, como a Igreja Adventista pela falsa liberdade religiosa está ensinando, isso é anular, profanar o santuário, a fortaleza nossa, e colocar a abominação desoladora, a falsa liberdade religiosa, que é o descanso dominical. Está entendendo? Concluindo, o decreto dominical é a Agenda 25, que começou o decreto dominical pelo dia 2 de junho de 2020 e concluiu agora, né, com a Agenda 2025 que entrou em vigor, né, em 2025, né. E isso é o decreto dominical, você só vai ver agora, os decretos sendo assinados, é decreto para as empresas fecharem no domingo, mas isso é aos poucos, não é um decreto de uma vez, não, é aos poucos, e a agenda vai ser colocado em prática mesmo do Estado até em junho, né? Vai já colocar tudo em prática, né? E na igreja começou agora, né? Na igreja Adventista começou a ser posto agora, no dia 28 de janeiro, e a gente não sabe o prazo ainda que vai ser finalizar tudo, né? Mas começou agora, a partir do dia 28, a agenda sendo posta na igreja Adventista, e é um projeto, depois a gente vai mostrar para vocês esse projeto, coisa séria mesmo, né? Coisa terrível, né? Vai começar a mudar os pastores, tudo, maior confusão, né? Então, igual o Donald Trump entrou, mexendo com tudo, tá agora na igreja Adventista. A Agenda 2025 entrou mexendo com tudo. Depois a gente vai mostrar isso para vocês acompanhar passo a passo aqui no canal Profissões Finais. Só aqui nesse canal tem isso para você, né? Você não vê isso em outro canal. Porque Deus o revelou. Deus que revelou isso. Olha, o decreto saiu, mas não saiu pelos Estados Unidos. Foi pela igreja Adventista. Então, os Estados Unidos está arrogando o poder do decreto Projeto 2025 e pela igreja Freedom 2025. Então, que Deus nos abençoe e nos fortaleça para dar o alto clamor, o aviso da queda de Babilônia e sai dela por meu. Que Deus nos abençoe e nós somos eternamente. Amém. Amém. Foi comprovado por Deus, Deus Ilene, Souza profetiza do Senhor.
28 de janeiro de 2025, como Deus revelou, saiu o decreto dominical, exatamente como Deus falou, para a profetisa adventista Deusilene Souza, serva do Senhor. Amém, amém. Louvado seja Deus por cumprir a sua promessa, que tudo revela aos seus servos, os profetas. Se um profeta falar e a profecia dele se cumprir, é a palavra do Senhor. Assim como Deus chamou Ellen White, profetisa do Senhor, agora Deusilene Souza, com o mesmo dom profético, continuou. Amém, 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 amém. Louvado seja Deus por cumprir a sua promessa. 28 de janeiro de 2025, como Deus revelou, saiu o decreto dominical, exatamente como Deus falou, para a profetisa adventista Deusilene Souza, serva do Senhor. Amém, amém. Louvado seja Deus por cumprir a sua promessa, que tudo revela aos seus servos, os profetas. Amém, 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 amém. Louvado seja Deus por cumprir a sua promessa. Amém, amém. Louvado seja Deus por cumprir a sua promessa.